Fala pessoal, aqui é o professor Raniero Lima e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de pré-cálculo. Na aula de hoje vamos continuar falando de funções, tá? Mas tem alguns conceitos importantes que devem ser abordados. Então, no tópico 1, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai entrar são funções pares ou ímpares. Gente, a diferença entre função par e ímpar é mais questão do gráfico, tá? Questão visual. Mas tem alguns pontos algébricos que a gente precisa ser colocados, tá? Então vamos lá. Quando eu falo que a função ela se trata de uma função par, significa o quê? Significa simplesmente que a imagem da função vai ser semelhante ao seu simétrico, ou seja, dados dois elementos simétricos, as imagens vão coincidir. Um exemplo de função par, a gente tem aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Onde, se eu pegar dois elementos x, vamos pegar aqui 2 e menos 2. São elementos diferentes, né? Mas se eu aplicar nessa função, esses dois valores, as imagens vão coincidir. Vamos fazer aqui f de 2, ou seja, 2 ao quadrado. Então vai dar 4. E f de menos 2 vai ser exatamente... Obrigado, Google. Então vai dar exatamente 4. Ou seja, a gente observa que as imagens vão ser a mesma. Graficamente, o que significa isso? Graficamente significa que o gráfico vai ser simétrico, ou seja, por um lado ele vai fazer isso, por outro ele vai fazer a mesma coisa, obedecendo às mesmas distâncias, tá, gente? Já na função ímpar, o que acontece é o contrário da função par, logicamente, né, claro. Mas vamos lá, a gente vai ter a função aplicada no elemento x, menos x, o resultado vai ser menos o inverso dele, o simétrico dele, menos x. Um exemplo, vamos aplicar na função x, f de x igual a x ao cubo. Pegando os dois exemplos anteriores, o 2 e menos 2, vamos observar o que acontece quando aplicado na função. Quando o x for 2, vamos ter o quê? 2 elevado ao cubo, que pela regra de potência é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar o valor 8. Já aplicando essa mesma função no valor menos 2, a gente vai ter o quê? Que menos 2 elevado a 3 ao cubo, vamos ter o menos 2, ou seja, tudo que está entre parênteses, multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então vamos lá, 2 vezes 2 vezes 2, 8, ok. Agora, menos 3 vezes, menos com menos, mais com menos, menos. O que é que a gente conclui? E quando o expoente for ímpar, esse sinal negativo é conservado. Quando o expoente for par, vira positivo. Então a gente observa que os resultados aqui foi o quê? Foram simétricos, né? Um é simétrico do outro, sendo que os valores são simétricos também. Então é isso que acontece, isso que define a função ser ímpar. Transformando no gráfico, como seria o gráfico dessa função? A gente teria aqui mais ou menos uma coisa parecida com isso. Tá? A gente teria aqui aquele caminho normal, e bem aqui ela trocaria. Em vez dela voltar refletindo aqui a simetria da par, não, ela vai totalmente pelo caminho contrário, tá? Então é mais ou menos isso aqui. No próximo tópico a gente fala sobre a questão de função limitada. A função limitada ela vai ter duas situações. Quais são elas? Ela pode ser limitada superiormente e inferiormente. Como é isso? Superior é algo grande, algo maior. Ou seja, vai existir um número, vamos chamar aqui um número A, que ninguém, no intervalo que a gente vai adotar, que a gente pode adotar, ninguém é maior ou menor ou igual a ele. Todo mundo é menor ou igual a ele. Então, a imagem da função, ninguém passa dele. Ele é o maior valor possível naquele intervalo, tá? No caso da inferior, ao contrário. Então, o número B está o que? Ninguém é menor ou igual a ele. Então, temos aqui na imagem da função um valor que não passa de B. Okay? Então, B é o menor valor assim possível.
ok? Aí dentro disso a gente tem algumas observações. A gente vai ter o superior local, que é o extremo local, e o inferior local, tá? Como eu falei, a gente vai ter um intervalo. Se dentro desse intervalo a gente tiver um valor que é menor e em outro intervalo vai ter um outro valor, a gente vai ter duas situações. O superior local e o superior absoluto. Da mesma forma que a gente vai ter o inferior local e o inferior absoluto. Professor, em que situação eu vou considerar esses dois? Vamos lá. No local é quando eu tiver um intervalo diferente, um intervalo específico da função, tá? E naquele intervalo eu tenho um valor local que é maior do que todo mundo, e na mesma situação menor do que todo mundo. Ou, se eu considerar todo o gráfico da função, eu vou ter o superior absoluto ou o inferior absoluto, que aí vai depender desse elemento aqui, tá? Se eu considerar o meu intervalo completo, a minha função toda, o meu A ele vai ser o quê? O meu superior absoluto ou o meu inferior absoluto. Agora, se eu considerar um pedaço da função, eu vou ter o meu superior local ou o inferior local, tá, gente? Então, quando acontece isso, a função ela vai ser limitada superiormente, tá? Ou, quando acontecer isso aqui, ela vai ser limitada inferiormente. Beleza? Isso aqui vai ser importante para a nossa próxima aula. Ainda falando de limitação, a gente vai observar esse primeiro exemplo, tá? O exemplo eu quero saber se ele é limitado superiormente ou inferiormente. A gente observa que no gráfico a gente não tem um valor máximo. Por quê? A gente observa que aqui ó, o gráfico ele vai continuando, ou seja, ele vai tender ao infinito, tá? E na parte inferior, a gente observa o quê? Novamente, ele está tendendo ao infinito. Ele não tem um ponto, o menor ponto ou o maior ponto. Ele tende tanto dos dois lados ao infinito. Então, a gente considera que essa função ela não é limitada superiormente e não é limitada inferiormente. Ou seja, ela não é limitada no termo geral. No exemplo 2, a gente observa o quê? Que o gráfico ele tem o quê? Ele tem o menor valor possível, ou seja, a gente tem aqui um possível valor B. Ninguém no gráfico é menor do que ele. Então, a gente observando pelo gráfico, a gente considera que ele vai ser limitado inferiormente. Porém, no superior, a gente consegue achar um fim? Não. Se a gente observar, aqui ele vai para o infinito e aqui também. Ou seja, ele não é limitado superiormente. Tá? Então, nesse caso, ele também não vai ser limitado. No exemplo 3, a gente vai considerar o seguinte. Olhando para o gráfico, o que está acontecendo? Ele vai ter um maior valor ou menor valor? A gente considera que ele tem um ponto máximo, né? Um ponto alto. Ou seja, ele é limitado superiormente. Ele tem um maior valor. E todo mundo está abaixo dele. E embaixo a gente vai ter algum elemento inferior? Não, né? A gente observa aqui que o gráfico está tendendo para o infinito. E aqui também. Ou seja, essa função ela é limitada somente superiormente, inferiormente não. No termo geral, ela não é limitada. Já no exemplo 4, a gente observa o seguinte. A gente vai ter um ponto de altura, né, de máximo aqui, ó, máximo local, que é a primeira conceito que a gente observou, e tem um valor maior ainda, ou seja, esse aqui é o nosso superior, ou seja, o nosso A. E para baixo a gente observa o quê? Que tem um termo, um elemento, que é o menor de todos, né? Ou seja, o nosso B. Então, nesse exemplo, ela tanto é limitada superiormente, tá? Sim, ela é limitada superiormente, tanto ela é limitada inferiormente. Ou seja, no termo geral, esse exemplo, essa função, é limitada. Neste tópico falaremos sobre injetividade, subjetividade e bijetividade. Professor, o que é uma função injetiva? Gente, uma função injetiva, você vai considerar o seguinte, né? Função injetiva, você vai considerar dois elementos, vou chamar aqui de x1 e x2, pertencente ao domínio, que a gente chamou de conjunto A, tá? Considerando que o x1 é diferente do x2, tá, gente?
vamos ter que a imagem de 1, ou seja, o f de x1, né, e o f de x2 vão ser diferentes. Professor, o que significa isso? Quando eu pegar dois valores quaisquer do domínio e aplicar a função, o resultado tem que ser diferente, gente. Não pode ser valores iguais, tá? Um exemplo disso, vamos aplicar aqui um exemplo. F de x igual a x ao cubo, como a gente acabou de ver no tópico anterior, né? A gente observa que se eu pegar dois valores quaisquer, o resultado vai ser diferente. Se eu pegar exatamente os valores simétricos, né, como a gente pegou no anterior, vou pegar aqui 1 e 2. Vamos pegar aqui 1 e 2. Dois valores diferentes, chamando de x1 e o outro x2. O que é que vai acontecer aqui? Se eu aplicar na função esses dois valores, f de x1, né, ó, vai ser 1 elevado a 3, que vai dar o próprio 1, tá? E aqui, se eu pegar o f de 2, se eu pegar aqui o f de 2, vai dar exatamente 2 elevado a 3, vai dar 8. Observem que os valores vão dar exatamente diferente. As imagens estão totalmente diferentes se os dois elementos iniciais também forem diferentes. Graficamente, pelo diagrama de Venn, o que é que a gente observa? Se eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B, lembrando que o B é quem contém o resultado, né? Tenho aqui o elemento x1, o elemento x2, né? Aplicado a função, ele vai ter exatamente uma resposta, o y1, e esse aqui também vai ter exatamente uma resposta, y2, aplicado na função. Diretamente é isso que está falando. Cada um vai ter exatamente um associado. Porém, nesse caso da injetividade, eu posso ter elementos que sobram aqui no conjunto B, ou seja, no contradomínio. Tá? Ou seja, como é que é o esqueminha? Você vai ter um elemento do domínio ligado a um elemento do contradomínio com sobras. Tá? Isso significa ser injetiva. Já no caso da sobrejetiva, acontece algo diferente. Tá? A mesma situação em relação aos elementos. Eu tenho um x1 e x2 pertencentes ao domínio, que é o conjunto A. Tá? Lembrando que eles dois têm que ser diferentes, x1 diferente de x2. Acontece que a imagem de x1 vai ser exatamente igual, ou pode ser diferente também, tá? De f de x2. Ou seja, eu vou ter mais de um elemento associado a um elemento no contradomínio. Como é que funciona o esquema aqui? No conjunto A, conjunto B, né? Eu vou ter um x1 e um x2 que vai ter exatamente o mesmo associado em B, no contradomínio. Lembrando que se eu tiver um outro elemento aqui, o elemento x3, esse elemento tem que ter um associado. Pode ser o y1 ou pode ser um y2. Ou seja, como é que é o esqueminha? O esqueminha consiste em dois elementos ou um do domínio podem ter o mesmo associado no contradomínio. Só não pode sobrar, tá? Sem sobras. Ou seja, o que é que a gente compreende aqui? Que a imagem, o conjunto imagem da função é exatamente igual ao conjunto B. Ou seja, todos os elementos de B estão na imagem. Um exemplo disso é exatamente a função f de x igual a x ao quadrado. Ou seja, eu vou ter mais de um elemento associado a um elemento no domínio? Sim. O exemplo 2 e o menos 2. Se eu aplicar eles dois nessa função, o resultado vai dar o quê, gente? A gente viu aqui que se eu aplicar essa função no 2, vai ser exatamente 2 ao quadrado, que vai dar o 4. E aqui, f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que vai dar igual a 4 também. Ou seja, eu vou ter o mesmo y. Eu tenho um x1 e x2, né, ó, associado ao mesmo y. Contanto que não sobre ninguém, isso pode acontecer. E no último caso, a gente vai ter a função bijetiva. O que é uma função bijetiva, gente? Que ela admite as duas situações. Ou seja, ela é sobrejetiva e é injetiva.
Como assim, professor? Ela pega as duas características principais desses dois modelos de funções e une numa coisa só. Para que importa isso? A gente vai importar para quê? Primeira observação. Que tipo de função admite a bijetividade? Funções inversas. Como assim, professor? O exemplo. Um exemplo clássico, função f de x igual a x. Gente, o que é que acontece nesse exemplo de função? O resultado, ela tanto vai como volta. Ou seja, se eu pegar o esqueminha aqui, diagrama de Venn, eu tenho o conjunto A, o conjunto B, eu tenho o elemento x1, x2, o elemento y1 e y2. O que vai acontecer quando a função ela é bijetiva? Ela admite uma função inversa, ou seja, esse elemento está associado a esse e esse elemento está associado a esse. Sobrou alguém aqui? Não. E a mesma coisa acontece quando eu fizer ao contrário, ou seja, uma função de B em A. Se eu trocar a posição, né? Eu vou ter aqui o y2, y1, y2, x1 e x2. Ou seja, se eu fizer o contrário, ela também vai admitir uma função. Ou seja, que a gente chama de função normal e a função inversa, representada por esse menos 1 aqui, tá, gente? Ou seja, tanto indo como vindo, trocando em posição os conjuntos, vai admitir função. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa aula e fiquem atentos para a próxima aula. Até mais!